Computador. It's time! Começou a aula. Vamos lá. Vou botar aqui para compartilhar esse trem. Vou dar uma passada bem rápida, detalhada, rápida, mas detalhada, tá? Sobre que nós, até onde nós vimos o conceito de esforços, né? De cálculo de esforços. Porque na semana que vem nós vamos entrar em... Tá quebrando alguma coisa. Semana que vem nós vamos entrar em princípio de trabalho virtual, tá bom? Aí só para vocês entenderem, para a gente dar uma... Eu espero que a partir como a gente vai fazer uma passagem rápida, né? Sobre o que foi dado na semana passada, e depois vou continuar, né? Para finalizar aquele vídeo, eu acredito que a gente consiga ficar mais simples. Depois a gente pula para princípio de trabalho virtual, faz mais um ou dois exercícios, tá bom? E aí a gente fecha a matéria aí. Até mesmo que você faça mais alguma coisa, método de Monte Carlo, por exemplo, acho que vocês vão me matar. Até porque método de Monte Carlo, acho que levaria mais ou menos umas 3 aulas para fazer um exercício. Usando 3 horas, exatamente as 3 horas de aula. Assim. Bem-vindo ao mundo professor, fala isso não. Bem-vindo ao mundo de engenharia. Professor, boa noite. Boa noite. Um colega até me ajudou, porque eu estava com dúvida em vínculo, para saber se era tudo a mesma coisa. Só que eu quero confirmar com o senhor. Quando o senhor fala assim, eu tenho o vínculo, né? De segundo, eu tenho dois, eu tenho A e tenho B. Aí ele está, por exemplo, está restrito nos dois, na horizontal e na vertical no A, está restrito nos dois, vertical e horizontal no B. Eu tenho dois vínculos no A e tenho dois vínculos no B. Qual o nome daquele grau de estabilidade? Então, vamos lá. O vínculo é aonde fica fixado o objeto. Se eu quero fixar um objeto, ele precisa ter um desenho esquemático de um vínculo. Esse vínculo pode estar representando uma dobradiça, esse vínculo pode estar representando um parafuso, esse vínculo pode estar representando uma viga que está encravada numa parede. Um vínculo, é o ponto de apoio daquele objeto. Aquele objeto precisa estar apoiado em alguma coisa. Por isso a palavra vínculo, você está vinculando ele a alguma coisa. Tá? Vínculo é isso. Agora vamos lá. Primeiro gênero, segundo gênero e terceiro gênero. O vínculo de primeiro gênero, ele só tem uma trava em alguma direção ou momento. Ele tem uma trava, ele só está travado em um lugar. Acabou. Ou é em X, ou é em Y, ou é no momento. Em algum desses três ele está travado. Se ele só tiver em um desses três apenas, a gente chama de vínculo de primeiro gênero. Segundo gênero, tá? É o vínculo que ele está travado em X e Y, ou em X e momento, ou em Y e momento. No nosso dia a dia, no que a gente calcula todo dia, no que a gente trabalha todo dia, é sempre X e Y. Não muda isso. Que a gente chama, que é o famoso VAHA ou VBHB. São os famosos, né? São o segundo gênero. Tá? Porque ele está travado. Peraí, calma. Terceiro gênero. Terceiro gênero é quando ele está, por exemplo, engastado. O engaste é o melhor exemplo de todos. Engastado é quando ele tem ele está literalmente, a viga está dentro da parede, tá? Meu dedo cortou aqui. Está dentro da parede, tá bom? E aí ela tem a restrição na vertical, na horizontal e também está restrita no momento. Tá? Um exemplo clássico que ela está restrita. Um exemplo clássico que ela está restrita no momento, trampolim. Num trampolim, ela está presa em X, em Y e no momento. Ela tem deformação, ela tem flexão, ela gera momento fletor, mas o momento de giro do objeto, não. Imagina se eu tivesse um trampolim de piscina, tá? Um trampolim de piscina, e ele, ao invés de ele tá travado no momento, seria o terceiro gênero, ele só está travado em dois gêneros, X e Y, que é dobradiça, é uma dobradiça.
Ela não vai nem na horizontal e nem na vertical, mas ela não está travada no momento. Então, quando a pessoa for lá pular, isso se a pessoa não perceber que a própria gravidade vai fazer a tábua cair. Mas se a pessoa não for um pouco mais retardada que isso, ela vai pular na tábua, então vai virar. Ela não vai ter a flexão na tábua. Então, assim, primeiro gênero, tá? É um patins. Está patinando é primeiro gênero. Por exemplo, você não vai subir feito um foguete e nem vai afundar no solo. Você vai deslizar. Significa que você não está travada nem no caso no patins, nem em X e nem no momento. Tanto que se você der mole, você cai, porque não tem momento, não tem nada seguro para fazer esse movimento. Em Y, um exemplo em segundo gênero. Segundo gênero seria, por exemplo, você... Deixa eu ver aqui um exemplo bem... um exemplo de segundo gênero seria, por exemplo, uma dobradiça mesmo. Se você tivesse uma porta numa dobradiça, né? Uma dobradiça na porta, ela não sobe, ela não sobe nem desce, ela nem entra nem sai, né? Nem faz nem X nem Y, nem X, né? Nem Y e nem X. Mas ela tem, mais um momento está solta, ela não tem terceiro gênero. Primeiro gênero, segundo gênero e terceiro gênero. Tá? O gênero tem um nomezinho, um outro nomezinho que você pode dar para ele. Tá? Primeiro grau, segundo grau e terceiro grau. Também é comum, às vezes, você encontrar em literatura. Viga de primeiro grau, segundo grau e terceiro grau, ou primeiro gênero, segundo gênero e terceiro gênero. Tá? Deu para entender? Conseguiu entender ou ficou mais fácil? Porque a gente já viu situações que diminui o grau de liberdade, que o vínculo diminui o grau de liberdade. Isso fica um pouco confuso. Isso aí é uma técnica na área do sistema hiperestático, então, que a gente está aprendendo hoje. Do que a gente aprendeu de isostática até o dia da prova, a gente nunca tirou vínculo, a gente nunca diminuiu 1 grau de liberdade. Tá? 3 graus de liberdade significa que ele faz rotação, translação e momento. Tá? Rotação, translação e momento. Um a gente chama de X, outro a gente chama de Y. Um a gente chama de X, outro chama de Y e outro chama de momento, que é momento mesmo. Tá? Grau de liberdade é isso. Grau de liberdade é o gênero. Primeiro grau de liberdade. Tem 1 grau de liberdade, só X ou só Y. Tem 2 graus de liberdade ali fixados, né? Ele tem X e tem Y, por exemplo. Tem 3 graus de liberdade, X, Y e Z. Se eu tenho 3 graus de liberdade, ou seja, se eu tenho 3 incógnitas, eu tenho que ter 3 equações. Até aí nos ajudou o Senhor. A gente pegava o somatório de X, somatório de Y, somatório dos momentos, calculava bonitinho, achava o VA, o VB, o HA, né? Acabou. Vida que segue, dava até para desenhava até os diagramas de momento fletor, cortante, tal. Agora não. A partir da aula passada, nós estamos usando o método de esforços. Semana que vem, ou ainda hoje, se der tempo, eu vou apresentar para vocês o princípio de trabalho virtual. Tá? O método de esforço, a ideia é você tirar um vínculo, tirar 1 grau de liberdade daquela estrutura, porque, por exemplo, eu tenho 4 graus de liberdade ali presos. Assim. Tem uma viga, tem um lado da estrutura eu tenho X e Y travado, do outro lado eu tenho X e Y travado. Nesse vínculo, eu tenho, esse vínculo é de segundo gênero e esse vínculo é de segundo gênero. Eu tenho 4 incógnitas, mas eu só consigo usar pelo método tradicional 3 equações. Então, é impossível. Então, o que eu faço? Na verdade, a matemática e a física fazem. Eu vou usar um recurso, um dos vários que existem, que é o método dos esforços. Eu vou tirar esse 1 grau de liberdade, vou chamar ele de... Dedo errado, desculpa. Vou chamar ele de 1. Agora, que eu vou chamar esse grau de liberdade de 1, eu vou tentar, através da tabela de Bayer, tá?
encontrar esse valor que eu chamo de x1. Esse valor maluco, que na verdade é a base para a gente desenhar o diagrama de esforço sugerido, que a gente chama de 0, e o diagrama de esforço virtual, que a gente vai criar a partir do que a gente tem do 0. Eu vou explicar isso quando... Na verdade, eu estou adiantando algo... A sua pergunta é exatamente a minha aula de hoje. Estou adiantando algo que não faz nenhum sentido. Vai acabar atrapalhando, talvez, mas tudo bem. E aí, o que acontece? O que eu faço? A partir dali, eu vou achar o valor do x, jogar numa equaçãozinha, tá? De esforços, e a partir daquela equaçãozinha ali, eu vou para a segunda fase, que é achar o verdadeiro desenho do momento fletor, o verdadeiro desenho da normal e o verdadeiro desenho da cortante nos diagramas. Aí eu finalizo os diagramas reais hiperestáticos. Eu vou mostrar isso para vocês agora, tá? Não dá para na conversa, que não é uma aula de filosofia nem pedagogia. Professor, Então, então mostrar. quando o senhor você vai passar rapidinho, né, no início. Você explica quando você iniciou o hiperestático, você falou que teria pela equação, né, S10 mais S11 vezes X1, você disse que era 1 grau de liberdade. Isso. Eu queria entender o que seria essa... restringe 1 grau de liberdade. Tipo assim, o restringe 1 grau de liberdade é quando eu tenho preso no X ou no Y. Quando eu não restringo, ele está solto. Quando eu restringo, é Não, 1 grau de não. liberdade restringido. Pera, você está pensando como matemática, você não está pensando como engenheira. Aí você está indo para um outro caminho. Tá? Pensa como engenheira. Tá? Você não está usando a matemática não são números aleatórios que você vai ajudando uma regrinha. Não é assim. Essa aqui é uma equação mais simples que existe, mas na verdade essa equação aqui ela vai ter um tamanho absurdo. Tanto que a gente depois utiliza, se a gente tivesse em sala de aula, com certeza daria tempo para explicar através de matriz. Na verdade, isso aqui gera um sistema matricial enorme, tá? Que a gente consegue resolver pórticos mais complexos. Ponto. O que a gente está chamando de X1... Na verdade, você está adiantando a aula, né? Isso é preocupante. A pergunta é exatamente para tirar a minha aula de hoje é exatamente para tirar boa parte dessas dúvidas. Mas vamos lá. Esse que eu estou chamando de X1 aqui é que eu peguei a estrutura, agora pensando como engenheira, tá? Pensa como engenheira. Você tem um problema. Você tem uma estrutura que tem uma porrada de forças atuando ali, tá? Que estão várias restrições, e aí você não tem como fazer cálculo pelo método tradicional. Você não tem como fazer usando somatório usando a física, né? Somatório das forças na direção x igual a 0, somatório dos momentos no ponto tal igual a 0, somatório da direção y, das forças da direção y igual a 0. Você não tem mais, porque você tem muitos vínculos. Imagina o seguinte, ao invés de você só colocar uma viga em pé ou fincada no chão, você pegou a viga, botou ela fincada no chão, aí botou mais duas outras barras, botou mais uma corda, botou uma porrada de coisa para aquilo não cair. Alguém vai chegar no teu ombro e vai dizer assim, tá, qual é a força que aquela quinta viga ali que você está colocando ali está aplicando nessa estrutura? Aí tu vai dizer, peraí, deixa eu ver se eu consigo fazer pelo método tradicional. Impossível, porque você está usando um método, você está usando um sistema hiperestático. No nosso universo conhecido, a gente só trabalha com sistemas hiperestáticos, na verdade. O conhecimento que você adquiriu até a última prova era só para você entender como funciona o equilíbrio de um objeto. Agora, a gente está trazendo para a realidade. Agora, você tem uma estrutura, vou te mostrar, vou começar do início aqui. Agora, você tem uma estrutura, deixa eu botar aqui, só para rodar um pouquinho. Você tem uma estrutura que ela tem várias restrições. Quantas restrições essa estrutura que eu estou mostrando aqui agora para vocês tem? Professor, não está aparecendo a tela aqui, não.
Ah, não. Ah, não esqueci de compartilhar. Merda, eu tô falando um tempão aqui e mostrando um negócio para você, esqueci de compartilhar. Que bosta. Desculpa. É que fico compartilhar aqui, fica verde, e aí eu acho que está compartilhando já. Droga. E eu tava mostrando um monte de coisa aqui, vocês deveriam estar viajando a maionese. Então, na realidade, É, não se eu usa tava aqueles imaginando. somatórios de forças? Oi? Agora vocês estão conseguindo ver aqui? Então, na vida real, não se usa aqueles somatórios? Não, na vida Agora real. Sim, sim. professor, agora dá para Ah, ver tá, peraí, certinho. para ver. Na vida real, para a gente aprender a equação de segundo grau, a gente teve que aprender a somar as 4 operações básicas. Concorda comigo? Pensando num crescimento intelectual ao longo dos anos. Na engenharia é a mesma coisa. Você não chega logo no primeiro ano, no primeiro período de engenharia em matemática, ao invés de aprender, sei lá, com relação às curvas, as equações básicas, não, não, você vai cair logo no teu colo integral e derivada. Faça, ó, toma essa fórmula aqui. Não acontece assim, a vida não é assim. Então, o que você fez? O que a engenharia propõe? Você conhece o conceito de sistemas isostáticos, sistemas de equilíbrio, momento, centro de massa, centroide. Você entende como o corpo se comporta no espaço. Você usa uma técnica para equilíbrio de corpos isostáticos, ou seja, quando o sistema é perfeito, o que não é o caso da vida real. Aí, em algum momento, a gente tem esse desdobramento, essa troca de função. Agora vocês entenderam, vocês conhecem a matemática, conseguem trabalhar a matemática, vocês conseguem fazer o básico, que é desenhar. Meu gato agora está miando aqui para atrapalhar minha aula. Agora vocês conseguem entender a matemática básica para conseguir desenhar um diagrama de momento fletor, um diagrama de cortante, diagrama de normal. Tá? Pronto, agora vocês já sabem fazer isso. Agora nós podemos avançar para um sistema real. Um sistema real é um sistema hiperestático. É igual essa estrutura que vocês estão vendo aqui. Essa estrutura é hiperestática porque ela está travada no ponto A em x e y e no ponto B em x e y. Note que as duas são de qual gênero das duas? Do A e do D? Primeiro, segundo ou terceiro? Segundo gênero. Perfeito. Terceiro. Não. Segundo, terceiro é engaste. Terceiro é engaste. Ah. Terceiro é quando está cravado na parede, cravado no chão. Ah. Tá? Geralmente o engaste não aparece, o macete é esse, para pegar. Não aparece triângulozinho. Tá? Isso aqui é só um desenho esquemático, tá, gente? Óbvio que você não vai fazer isso numa obra. Isso aqui é um desenho para representativo. Quando você quer dizer que é um engaste, você não tem triângulozinho. Essa barra ela está encostada no chão e aí tem essas cerdazinhas. Aí você sabe que é de terceiro gênero, é um macete. Tá bom? Dá depois uma olhada lá, que isso é matéria lá de mecânica geral, lá 2, 3 períodos atrás. Não é culpa de vocês, relaxa. Estou só falando que se você tiver isso guardado, dá uma olhadinha. Então, vamos lá. Isso aqui é de segundo gênero, porque ele está travado em x e y. Aqui está também travado em x e y. No cálculo de equilíbrio estático, tá? Eu tenho que ter o número de restrições tem que ser igual ao número de equações, tá? Senão você tem um número maior, né, de equilíbrio no equilíbrio estático. Você tem um valor maior. Quando ele é maior que 0, 1, 2, 3, né, naquele cálculo que a gente aprendeu na semana passada, aqui, ó, que é o cálculo do... Aqui, Jesus. Ó, que é o grau de estabilidade. O grau de estabilidade, se for 0, usa sistemas isostáticos. Você usa aqueles cálculos todos que você já aprendeu até hoje. Tá? O sistema ele está isostático. Significa que se alguém chegar perto daquela estrutura e assoprar, a estrutura cai e todo mundo morre.
Para um sistema onde o grau de estabilidade é superior a zero, seja 1, 2, 3, 4, quanto maior for, mais hiperestática a estrutura é, mais rígida, mais fixa, mais propensa a não sofrer nada, não sofrer nenhuma queda, derrubada, enfim, não acontecer nada com ela, é maior, tá? O grau de possibilidade de não acontecer nada, dela continuar, a estrutura delas continuar íntegra, é maior. Então, quanto maior o grau de estabilidade, melhor. Só que quando o grau de estabilidade é muito alto, 1, 2, 3, assim, nananana, tá? Você não consegue, através dos métodos antigos, tradicionais, de isostática, que levaram vocês até o ponto de conhecer os diagramas, tá? Esse método, mas já não serve mais. Aí existem recursos matemáticos, né? Os recursos matemáticos vamos brincar com imaginação. Vamos imaginar que eu escolhi um vínculo, eu poderia ter escolhido o vínculo do lado direito ou do lado esquerdo. Nesse caso aqui, o rapaz escolheu do lado direito. Do lado direito, apontando para dentro. Foi uma escolha dele, pessoal. Podia ser a sua, podia ser de uma outra forma, tá? Aqui, deixa eu botar no cantinho. Ele botou, obviamente, porque espertamente ele sabe que se eu tenho uma força vinda da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, aqui, ó, tá vendo? 50 quilonewtons, muito provavelmente esse X1 imaginário aqui, imaginário, isso é virtual, ele não existe. Ele é uma ferramenta de cálculo. O que existe de verdade é isso aqui, é isso que você tem. E aí, pessoal? É isso que você tem, tá? Você tem esse trem aqui, esse primeiro pórtico. Você tem isso. Os diagramas que você precisa encontrar, chegar, utilizando o método de esforços, tá? Ele tem que chegar, o diagrama tem que ser real, o diagrama tem que ser esse aqui, desse carinha aqui. Tá? Bom, aí vamos lá. Oi, pode perguntar. Não estou ouvindo nada, tá tudo cortado. Não, desculpa, Tá. professor. Fernando aqui está perturbando. Valeu. Ah, tá. Para mim era alguém perguntando. Então vamos lá. Então, o que você quer é isso aqui, ó. É isso aqui, de verdade. Agora vamos usar o recurso matemático. Primeira coisa que esse rapaz faz, tá? Já dando início à aula em si, tá? Fazendo um resumo. Não vou deixar ele rodar, ele não vai rodar não, tá? Não vou deixar o vídeo rodar não. Isso aqui pré-assumindo que vocês já viram do vídeo no passado, assistiram a aula na semana passada. Isso aqui é um resumo do resumo. O que ele fez? Ele desenhou novamente o pórtico, escolheu um dos lados, ou enfim, escolheu ali um vínculo para ser tirado de primeiro e segundo gênero. Ele escolheu, olha só, ele escolheu tirar o da horizontal, que é o x. E aí ele chamou de x1. x1 é um valor qualquer que vai fazer com que ocorra alguma coisa nessa barra, um movimento, uma deformação, enfim, tá? Um momento, uma normal, uma cortante. Esse x1 tem essa influência sobre essa barra, tá bom? Bom, tem esse recurso matemático, tá? A função dele é uma função matemática. E como o próprio nome diz, você está imaginando, sugerindo uma situação qualquer. Note, ó, que ele era de segundo gênero. Esse vínculo é o triângulozinho, é a representação. Vínculo é onde ele se encontra fixado, tá? Esse vínculo é de segundo gênero, porque ele está restringido na direção x e na direção y. O outro é a mesma coisa. Ele escolheu o x1. Professor, se eu escolhesse, por exemplo, aqui, ó, y1, tá? Poderia escolher y1. Você ia fazer outros cálculos, e basicamente você ia manter o cálculo, né? E só que ao invés de cálculo, obviamente ia te levar para achar o y1. Por algum motivo seu. Você quis assim por algum motivo. A história vai contar por que você escolheu isso, dependendo do problema. Quando nada se pede, a gente sempre vai nessa situação aqui, tá? Porque é mais simples. Aí, prestem atenção. Vocês vão utilizando... Agora, esse carinha aqui,
Esse carinha é o que você imaginou, tá bom? Isso aqui é o real. Professor, Oi, fala. seria possível colocar uma força ali fora do eixo? Fora do D? Fora do ponto D? Não. Assim, Por quê? fictícia? Não, em vez de usar o X1 ali no... Não tem. Não tem como. Matematicamente, não te traria nenhuma informação importante ali. Não te daria, se é o que eu estou pensando, não te traria nenhuma informação importante. Você pode, de repente, estar Entendi. pensando em princípio de trabalho virtual. Se for a sua sugestão ligada a deslocamento, aí é princípio de trabalho virtual que a gente vai aprender agora. Então, vamos cada coisa no seu quadradinho. Primeiro, vamos aprender método de esforços. Tá? Depois, a gente pula para o princípio de trabalho virtual. Então, vamos lá. No método de... Professor, Oi. licença. Quando você tirou ali uma reação, então você tirou 1 grau de liberdade? É 1 grau de liberdade. Aqui tem quantos graus de liberdade? Aqui tem 2 graus de liberdade restringidos. Aí eu tirei uma restrição. Pronto. Agora eu deixei 1 grau de liberdade livre aqui, que eu chamei de X1. Tá? O Y ainda está travado. Porque eu não vou mover em Y. Imagina se fosse aqui fosse... o que é, na verdade, né? Ele não está encostando no chão. Tá? Não tem atrito. Se eu empurrar aquilo ali, concorda comigo? Esquece, só foca nessa barrinha e no vínculo. Imagina que essa outra barra, essas 2 barras aqui não existam. Se eu empurrar isso aí, isso não vai escorregar sobre o solo na direção horizontal? Não vai? Então, esse escorregar no solo na direção horizontal, você está sugerindo que é porque você está aplicando essa força X1 aqui. Tá? Por isso que a gente chama de método das forças. Porque a gente está imaginando que tivesse uma força que pudesse fazer o deslocamento dessa barra, por algum motivo. É uma questão hipotética, isso não está acontecendo. Tá? A minha preocupação é que eu não quero que vocês entendam como se fosse um desenho obrigatório, alguma coisa assim, não. Tá? É um método. Oi? Não ouvi. Você tira só para conseguir igualar a 0 para fazer Isso, só para igualar a 0. Porque agora, olha só, como eu tenho aqui eu tenho quatro incógnitas, né? E só tenho 3 equações, então 4 menos 3 vai dar 1, aquela continha da semana passada para grau de estabilidade, dá 1. Se é 1, então eu vou escolher um vínculo para poder tirar a restrição. Eu escolhi esse aqui, o X1, que eu chamei X1. Se fosse grau de estabilidade 2, aí eu teria que escolher o do lado de cá, provavelmente, né? Porque aí, enfim, ia estar... provavelmente alguém estaria engastado aqui, aí tem 3 graus, eu tiro 1, fica XY, enfim. Vocês podem ver, eu posso apresentar outros casos para vocês sem nenhum problema. Mas, a princípio, eu estou olhando a forma mais simples possível e imaginável de ser calculado. O grau de dificuldade a gente vai andar depois. Tá? Vamos lá. Então, tenho esse X1 aqui, que eu sugeri, por acaso, aqui. Agora, o segundo passo, o primeiro passo é redesenhar o pórtico, tirar aquele grau de liberdade dali, de onde você quer e chamar ele de X1, que é o que você quer, identificar, que é o que você precisa para incluir na fórmula. Calma. Aí vamos lá. A gente chama caso 0 e caso 1. Caso 0 e caso 1 é uma forma lúdica de você entender que na fórmula, como você ainda não está vendo como não é uma matriz ainda sendo apresentada para vocês, o 0 representa tudo que tem 0 na figura, toda a combinação de 0 com 1, 0 com 2, 1 com 0, enfim, todas as combinações que tem 0, você vai pegar esse 0 e vai combinar com o momento fletor, né, dentro lá daquela tabelinha de Bayer. A gente vai ir mais para frente. Eu só pulei uma etapa para mostrar para vocês que esse 0 e esse 1 tem um propósito. Ele não está jogado aqui. Eu não podia botar A e B.
Caso A e caso B. Poderia? Não. Porque eu boto 0 e 1 exatamente porque tem um propósito isso, tá? Significa que cada lado do meu pórtico, desse pórtico aqui, do lado esquerdo, tá? Ele representa uma figura que eu chamo de 0. E do lado direito, uma figura que eu chamo de 1. Lá na tabela de Bayer, quando eu entro na tabela de Bayer, eu vou combinar os zeros e os uns. Por exemplo, posso ter figura com 1, 0, 1, 0. E aí eu vou olhar na tabela de Bayer essas combinações e vou achar a equação que pertence àquela combinação. Triângulo com quadrado, triângulo de um com quadrado do outro, ou então é o mesmo, né? Digamos que é 1, né? 1. Aí, por exemplo, retângulo com retângulo, retângulo com retângulo, essa fórmula aqui. Quadrado com quadrado, retângulo, triângulo com triângulo, essa aqui. Parábola com parábola, essa daqui. Aí tu vai jogando as equações, usando a tabela de Bayer. Então, deixa eu só andar um pedacinho. Aí, ele vai chegar ele desenhou, redesenhou, só que esses números aqui são as distâncias, tá? 3 metros, 5 metros e 3 metros. Aqui também continua. 3, 5 e 3, não mudou em nada, tá? Aqui é com as forças que estão sendo aplicadas, força, carga distribuída. Se tiver carga distribuída, ela é desenhada também, tá? Ela vai ser desenhada aqui. Tudo bonitinho. Esse pórtico aqui, vocês conhecem, vocês conseguem fazer o diagrama de momento fletor. E esse aqui, vocês também conseguem fazer o diagrama de momento fletor dele. Momento fletor, cortante e normal. Tá? Aquilo tudo que vocês já aprenderam nas aulas anteriores, vocês não vão deixar de usar. O que acontece agora é que na aula anterior, você fazia aqui, achava os diagramas, acabou. Tesselações vai embora. Agora não, bebê. Agora a coisa aumentou em algumas páginas de caderno. Você desenha o caso 0, que é o caso onde tem as forças que estão sendo aplicadas no pórtico, ou na barra, nesse caso a gente está vendo pórtico, tá? Nesse caso só tem 50 kN, mas podia ter uma carga distribuída aqui, podia ter uma carga distribuída do lado de cá, sei lá, outras forças sendo aplicadas. Eu poderia pegar um pórtico qualquer daqueles que eu botei na prova, e ao invés de ter um lado de primeiro gênero, um lado de segundo gênero, eu botar os dois lados de segundo gênero. Aí vocês já vão ter o desenho, aí vocês vão ter só que desenhar o caso 1 e fazer as combinações, tá? Vamos andar um pouquinho, calma. Alguém tem alguma pergunta até agora? Só para a gente... Uma pergunta para agora, não para frente. Para frente eu vou responder daqui a pouquinho. Professor, em relação àquela fórmula, né? Quando o senhor disse na aula passada, 1 grau de liberdade a mais foi quando a gente liberou ali pelo X1, né? Que a cada grau de liberdade a mais, a gente vai aumentando a fórmula. Esse Isso. 1 grau de liberdade a mais é aquele X1 ali, né? É o X1. Quando a gente tirou. Aí na fórmula, se tivesse um X2, você ia aumentar isso aí. Aí já ia ser S10 mais S11X1 mais S11, depois S12, depois ia aumentando. A fórmula ia ficar maior, ia ficando cada vez maior. Tá? E aí você vai jogar, geralmente joga no sistema matricial e resolve. Nós não faremos isso porque a gente não tem tempo útil para isso. A ideia é que vocês consigam entender esse processo, porque nas próximas disciplinas, que eu acredito que seja estruturas metálicas, se ninguém estiver fazendo, vai fazer. Se eu não me engano, as estruturas metálicas, eu não sei se madeira utiliza, mas estruturas metálicas e mais umas outras 2 disciplinas que eu não me lembro agora assim de cabeça, elas se utilizam desse tipo de cálculo, tá? Obviamente não vai ser abordado de forma tão profunda também, porque isso aí você depois pode, através de uma pós, né, se aprofundar mais nos cálculos, ou até mesmo você pode estudar isso de forma pessoal, assim. É porque não dá tempo mesmo, porque, enfim, porque não dá tempo. Professor, Pode falar. no caso 0, a forma de calcular seria em sistema isostático, né?
Agora, eu tenho que calcular, eu tenho que Peraí, vou voltar um desenhar. pouquinho. Vou voltar um pouquinho para Isso. você poder ficar fácil para Isso. você explicar para mim. Fala. No- No caso zero. Isso, no caso zero. Caso zero. Por exemplo, eu tenho que desenhar desenhar o momento fletor, o cortante e o normal. Você Sendo vai. que na Você aula, fala. depois dos cálculos, sendo que o senhor falou para quando for no caso 1 dessa questão. Só basta o momento fletor, correto? Para fazer a comparação. Mas até aquela aula, até a aula da semana passada, não acabou, não. Assim, o exercício, Sim, sim. a gente parou quase que na metade dele. Isso. Eu estou dizendo mais para simplificar, porque no caso. Para achar o se eu- X1. Isso, para achar o X1. Só o momento. Eu sou obrigado a fazer a cortante anormal ou posso fazer um momento direto? Você vai fazer momento. Você faz logo o momento para poder achar X1. Achou o X1? Você vai. Aí é a aula de hoje que a gente vai terminar esse exercício. Aí você vai ter que achar o cortante e o diagrama de cortante anormal para achar o diagrama real desse cara aqui, ó. A gente não pode perder o foco. O nosso foco é o hiperestático. Então, existe um método, né, dentro do sistema de esforços que aí você utiliza, que aí você vai colocar, vai pegar essa mesma equaçãozinha que a gente está chamando aqui de delta 10, delta 11x, x1. É delta, tá? Ele botou um S ali, mas é um delta. É um, enfim, mais fechadinho. Aí você vai fazer a mesma coisa, só que a gente vai botar nomezinho de normal, de cortante e de normal, cortante e momento, tá? Aí sim, aí com esses valores que nós vamos encontrar em cada lado de cada barra, aí a gente vai conseguir desenhar a normal desse cara, o momento desse cara e a cortante desse cara, tá? Se eu pedir só para você desenhar os momentos, aí, obviamente, você já tem desenhado, você já fez o fictício daqui, né? E aí depois a única forma que você vai usar é só de momento. Óbvio que o rapaz que desenvolveu esse exercício aqui, que a gente está acompanhando, ele fez tanto do momento, quanto da normal, quanto da cortante, para você ter esse conhecimento. Não necessariamente que você será exigido esses três. Eu, por exemplo, eu vou exigir na prova o momento. Certo? Se você conseguir chegar até o momento, a normal e a cortante é trabalho braçal, é só para fazer você sofrer. Tá? A mesma coisa acontece com os deslocamentos. Aqui eu vou fazer só o grau de estabilidade igual a 1 só. Eu não vou fazer na prova 2 ou 3, porque assim, é fazer a mesma coisa, só que aumentando absurdamente, entendeu? Assim, não faz sentido, entendeu? Na minha opinião, é maldade. Se você sabe fazer um cálculo usando uma matriz 3x3, eu não preciso fazer uma matriz 5x5 para você. Eu, como professor, eu penso assim. Você não vai estar me provando nada, você está me provando que você tem resistência física e mental. Só isso, mas se sabe ou não, ainda corre o risco de você ainda errar um detalhezinho, porque como fica cansativo, errou um detalhe, tu vem destruir, vem acabando, que aconteceu com muita gente, acabando com o restante do cálculo. Então, aí 3x3, você mostra para mim o que realmente eu quero que você... o conhecimento que eu gostaria que você tivesse aprendido, tá? E fica simples e não fica cansativo, entendeu? Tanto para mim, para que eu possa consertar, quanto para vocês para fazerem. Então, assim, se a preocupação de vocês é que eu vá colocar na prova pedindo x2, x3, um grau de estabilidade muito maior que 1, eu não vou fazer. O que eu quero é que você minimamente saiba, conheça o princípio de esforços. Depois o princípio de trabalho virtual. Acabou. Qualquer coisa mais profunda que isso geralmente, se você quiser ser engenheiro estrutural, né? Ou, enfim, ou de materiais, que é o meu caso, aí vai de você. Aí já não é mais comigo, entendeu? É o prazer que você tem de usar um software, tal, para calcular, enfim. Tá? Então, não se preocupem, aquieta o coraçãozinho. Então, aqui nós vamos ver na normal e na cortante.
Mas vocês vão fazer o cálculo do momento para esse cara, do momento para esse cara, vão utilizar a tabela de Bayer. Com a tabela de Bayer, vocês vão fazer as combinações de acordo com a equação S10 mais S11x1 igual a zero. Tá? E aí vai achar o x1. Achou o x1, vai só para o cálculo de momento, para uma equação equivalente a essa daqui, que eu vou mostrar para vocês. E aí vocês fazem as substituições e redesenha, aí sim, o verdadeiro sistema hiperestático. Tá? Você vai desenhar realmente o diagrama desse sistema hiperestático, que por enquanto é impossível de se desenhar, tá? Porque ele tem um grau de estabilidade maior que zero. Então vamos lá. Aí aqui, ó, o que ele está fazendo? Pô, esse negocinho aqui, ele tira esse negócio daqui, que atrapalha pra caramba. Às vezes some quando eu clico. Não. Sim. Eu queria tirar isso, eu não sei como é que tiro isso. Nossa, isso atrapalha muito. Enfim, aplicativos, é isso? Não, isso aqui é só para atrapalhar. Enfim, depois eu descubro. E uma força Opa, peraí. Nossa, meu Deus. AX, certo? E no meu apoio D. Desculpa. Bom, vamos lá. Ele está fazendo o caso 1, ele está fazendo o cálculo dos diagramas para achar o diagrama de momento fletor, tá? Dessa viga aqui, que é a primeira viga, que é o caso... Não, perdão, da segunda viga aqui. Tá? Da segunda que está fazendo, do caso 0, da primeira viga. Do caso 1, do caso 0 não, está fazendo o caso 1 primeiro. Então, onde estava x1, ele diz que vai dar um valor unitário igual a 1. Tá? Aí ele vai fazer tudo aquilo que vocês já estão carecas de saber. Eu não vou perder meu tempo com isso. Tá? Se você ainda está com dificuldade nisso, e eu te dei uma nota acima de 6, me fala que eu vou pedir para você, vou ter que ir lá corrigir, porque não era para você ter dificuldade nisso. Então, aqui ele vai fazer cálculo de momento, tá? Ele vai calcular o momento, vai gerar tudo que a gente aprendeu. E, por acaso, quando eu ensinei, eu usei até o mesmo método que esse cara usou. Então, ó, todos os cálculos aqui, aí ele vai desenhar o momento aqui em cima. Ó. Aqui é da viga, daquela viga 0, caso 0, tá? Do caso 0 já deixou lá desenhado, tá bom? Pré-assumindo que você já sabe fazer do caso 0. Tem lá a carga de 50 kN e tal, e aí tá lá os desenhozinhos, tá? Que ele fez aqui. Normal, cortante e momento fletor. Ele vai fazer normal, cortante e momento fletor. Professor, se eu quisesse só fazer do momento fletor, foi a pergunta do colega. Se eu pedir só para fazer o desenho do sistema hiperestático, desenhar o diagrama de momento fletor, que é o que eu vou fazer na prova, tá? Basta desenhar o momento fletor do caso 0 e do caso 1, e depois você utilizar esses resultados para poder achar o momento fletor da viga hiperestática, que é o último caso, tá bom? Só para a gente não esticar muito a corda. Agora ele vai fazer aqui, ó, ele pegou lá, tá pegando todos aqueles resultados que encontrou do caso 1, que o caso 1 é ridiculamente simples, tá? Que vai servir como base. Aí ele vai jogar a equação geral aqui, tá vendo, ó? S10 mais S11x1, tá? Eu nunca decorei essa equação, porque eu geralmente uso matriz. Então, na verdade, só sei essa, o restante é tudo matricial, tudo sistema matricial. Aí ele pegou e falou, bom, agora eu vou pegar uma tabela chamada tabela de Bayer. A tabela de Bayer é uma tabela de momento, tá? Cálculo de momento. Então, ele vai utilizar só o momento. Ó, peraí. Vai fazer o delta 10, tá? O S1 10. Oi, fala. Esse cara aí, ele tá, então, fazendo o seguinte. Ele pegou o caso 1, o caso 0, desenhou os gráficos do caso 0, desenhou os gráficos do caso 1. Isso. Correto, mas no caso 1, para calcular ali e fazer os gráficos, ele usou aquela força ali de 50 kN? Não, no caso 1 não. No caso 1 só tinha aquela valor unitário que ele chamou de 1. Lá, onde a gente tirou um grau de liberdade. Tirou a restrição do grau de liberdade. Compreendi. Aí, tendo esses gráficos do momento, do caso 1 e do caso 0, agora começa a equação, né? Que ele vai estar fazendo agora. Isso.
Ó, deixa eu ver aqui, ó. Ele está usando isso aqui, tá vendo? Ó? Esse é o caso 1. O caso 0 é com 50 quilonewtons, é aquele acochambrado, que a gente tirou um grauzinho de liberdade lá e você faz o cálculo normal. E acha o momento, cortando, não. Ele pulou essa etapa porque, pressumindo que você já sabe fazer. E aí, do caso 1, ele botou aqui 1. Tá? 1 é como se fosse, sei lá, 1 newton, é um valor unitário qualquer, é um múltiplo, tá? Na matemática existe muito esse recurso, a gente sempre utiliza o número 1, ou o expoente 1, ou alguma coisa assim relacionada ao número 1, porque ele não muda o cálculo no final, entendeu? Ele é um fator multiplicativo que 1 vezes qualquer coisa é aquela coisa mesmo, mas ele auxilia no processo de cálculo, por incrível que pareça. Então, 1 é um número mágico aí. Então, ele fez o cálculo. Pode falar. Então, assim, no caso 1, então não, se tivesse nessa estrutura uma carga distribuída, no caso 1, não entraria. O caso 1 é limpinho, o caso 1 é bumbum de bebê. É só onde você botou a restrição. Nesse caso ali é onde está aquele 1. Show. Caso 1 é bumbum de bebê, lisinho, bota lá, tá perfeito, impecável, sem nada, imaculado. O caso 0, que é o que tirou um grauzinho de liberdade para poder transformar ele em isostático, e você faz os cálculos para achar o diagrama de momento fletor dele, ponto. E aí você vai fazer a mesma coisa agora para o outro, e aí você vai ter a referência dos dois. E aí vai utilizar a tabela de Bayer utilizando o momento fletor. Porque a gente vai chegar a uma outra situação. Aí, ó, aí ele fez aqui, tá vendo? Esse aqui é do caso 1, esse aqui é do caso 0, tá? São múltiplos valores unitários, tá vendo? 3, 2, 1, são números bem pequenininhos porque são só valores de referência para multiplicadores. Aí aqui ele fez o cálculo, agora vai usar a equação, foi onde a gente parou. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Alguém está em estado fetal fazendo assim? Não, só para saber. Não, eu tô. Em estado fetal? É bom perguntar. Alguém em estado fetal assim, chamando mamãe. Mãe, Isso, tô nesse aí, eu tô nesse modo aí, professor. tá bom. Então a gente está indo bem, show de bola. Porque geralmente o nível mais abaixo desse é assim, ó. No mínimo, se no 6º período já tá assim, professor, na formatura já vai estar no pleno infarto já na profissão. Tá como? Puxando peixe. Tem gente que chega na formatura, vocês estão fazendo disciplinar, né? As matérias. Chega na formatura e não acredita, acha que está faltando uma matéria. Aí, na hora de assinar o livro, que é quando oficializa, né, junto ao MEC, junto ao CREA, aí ele fica desesperado na fila quilométrica. Aí fica desesperado para ver se vai achar o nome. Eu falei, meu Deus, será que eu não errei? Será que não está faltando uma matéria? Dá uma pena de vocês, cara. É horrível. Mas vamos lá. E tem aluno que esquece, às vezes vai do trabalho e vai para a faculdade. Às vezes tem mania, né, de sair do trabalho, vai para a faculdade, pega o ônibus, vai para a faculdade. Quando chega na Uniswan, aí, o que eu estou fazendo aqui? Tipo, acabou a aula, não tem mais aula. Cara, é muito louco, cara. A engenharia deixa o pessoal bitolar um pouquinho, meio doidinho. Vamos lá. Aí, o que ele vai fazer agora? Ele vai utilizar esses dois carinhas aqui, ó, momentos, certo? E vai olhar a tabela de Bayer. Eu gosto do método que ele faz, porque ele, de vez em quando, ele erra um pouquinho, vocês já perceberam isso, né? Alguns exercícios ele dá mais erradazinha, mas ele é muito didático e ele faz tudo bem separadinho no seu pacotinho, fica bem fácil. Então, a gente vai utilizar, na tabela de Bayer, a gente vai utilizar só o momento. Tá? Então, a gente vai, por exemplo, relacionar esse triângulo com esse triângulo, né? Se, por exemplo, se for tudo que for 0, aí vai ser esse triângulo com esse triângulo, esse retângulo com esse triângulo, esse triângulo com esse carinha aqui que está 0, né? Porque é tudo produto, né? Um vezes o outro. Então, aqui não tem nada, não tem momento, logo, momento vezes qualquer coisa é 0. Então, é bom que facilita, né, o cálculo. Aqui, aí eu vou calcular esse com esse com esse. Aí vou jogando lá na equaçãozinha, da equaçãozinha no final, eu encontro o valor do x1, tá? Aí eu boto naquela equação.
E o 1, todos que são 1, lá naquela equação, múltiplos, né? 1. Aí você pegar, ó, 1 é esse cara aqui, né? O de baixo é 1, de cima é 0. Vai pegar triângulo com triângulo, retângulo com retângulo, triângulo com triângulo, mais retângulo com retângulo, mais triângulo com triângulo. Tá? Tudo aí, isso tudo somado vai dar o delta 11, né? Que é o delta 1. Enfim, estou adiantando que a imaginação de vocês vai viajar junto com a minha. Aqui, deixa aqui ele está organizando. Ele está pegando o 1, 0, ele já está pegando já da fórmula, ele já está pegando aquela formulazinha do 10 e do 11x1, tá? Ó, delta 10 mais 11 mais S delta 11x1. Não sei se vocês botaram isso no caderno, já copiaram isso no caderno. Tá? E aí ele já está pegando. Quem é o delta 10? O delta 10 são as combinações dos momentos do caso 1 vezes o caso 0. Então ele vai fazer em uma barra, na outra barra e na outra barra, nas 3 barras. Ele depois vai pegar o produto desse carinha pela tabela, né? Mais o produto desse carinha pela tabela, mais o produto desse carinha pela tabela. Vai somar tudo, tá? E aí vai achar o que representa o 10, o delta 10. Pronto. Professor, Oi. eu tô com dúvida nessa parte aí, porque ele sobe o triângulo, aí ele fala que tem que deixar em pé. Aí, tipo, depois ele muda de novo a posição do triângulo. Não. Note que o triângulo ele está deitado. Tem uma técnica para você. A tabela de Bayer ele trabalha através de uma técnica, tá? Então, por exemplo, ele pega de acordo com o triângulo fica localizado na figura, ele simplesmente deita o triângulo, tá? Ele deita o quê? Ele bota o triângulo deitado, ele bota o triângulo em pé, tá? Ou ele fica, quando você gira ele, você vai girar ele fazendo um triângulo, sei lá, um triângulo retângulo em pé, bonitinho, igual esse aqui, ou você pode ter algo parecido com isso aqui, tá? O que você não pode ter é um triângulo desenhado de lado, assim, igual esse aqui, tá vendo? Ó? Esse triângulo não existe, tá? Você vai olhar a tabela de Bayer lá, você não vai encontrar um triângulo com o bico apontando para baixo, tá? Então, a tabela de Bayer, os triângulos estão sempre na horizontal, né? O maior lado deles, o maior lado, a base, né, do triângulo está sempre na horizontal. Ou em pé ou de cabeça para baixo, mas sempre na horizontal. Nunca na vertical, como está desenhado aqui. Então, você tem que, nas laterais, você necessariamente tem que subir. Tá? Aí isso tem uma técnica que ele está representando aqui. Mas é porque depois ele vai mudar de novo, se você avançar o vídeo. Aí por isso que eu fiquei confusa. Que na hora das outras questões que você for passar, eu não vou saber, tipo, a numeração 15, se me der, eu não vou saber onde que eu coloco direito. Não. Os Olha números só. que eu for Tá. achar. Olha só, presta atenção. O que ele faz é o seguinte. Quando você vai lá na tabela de Bayer, tá? E olha, e vê um triângulo desse jeito aqui, você não vai encontrar um triângulo desse jeito também. Então, ele faz o espelhamento. Quem está de lado, ele levanta, né? Ele levanta assim, ó, para as laterais, tá? Empurrando o narizinho para fora da viga, tá? Aí ele está apontando aqui para a viga, o triângulo, e aí ele aponta o narizinho para fora da viga. O triângulo que está no meio, e se ele estiver embaixo, tá? Ele está dentro do que o Bayer solicita, só que você tem que fazer o espelho dele. Tá vendo? Ó? Eu só transladei, ó, só fiz o espelho, ó. É isso que ele faz. Ele não pegou ele, virou para baixo, virou para o canto, virou para cima, ele não fez isso. O triângulo estava para baixo, ele só pegou e fez o espelho dele para cima. Acabou. Não mudou em valor, não mudou em nada. É porque aí, quando ele jogou o espelho para cima, ele consegue identificar lá na tabela de Bayer aonde ele está desenhado, representado. Então, acho que é exatamente o que ele vai fazer agora com esse aqui, se eu não me engano. Ó, ele vai redesenhar, tá vendo? Ó? Tá redesenhando. Aí, ó, o que ele fez? Viu o que ele fez? Ó, ele apenas só fez, ele só girou.
O 150, a pontinha do 150 que estava embaixo, ele jogou para cima. Ele é um espelho. Desenha um espelho, tá? É isso que ele faz. Essa que era a sua dúvida, não era? Você falou, ele virou de novo. É, isso. Então, porque todos os triângulos, tá? Eles geralmente são eles são horizontais no desenho de Bayer, na tabela de Bayer. Eu mandei para vocês, está lá no PowerPoint. A tabela de Bayer, os triângulos são desenhados na horizontal, tá? Ou desenhado com a ponta virada para a esquerda ou a ponta virada para a direita, tá? Quando acontece num pórtico ou numa viga mesmo, ela estiver desenhado para baixo, mas o que você tem que fazer é só gerar o espelho dele para cima, acabou. Os que estão na lateral, eles envergam para fora. A pontinha do triângulo vai para fora, tá? Se tiver pontinha, às vezes o triângulo está maior do lado de cá, vai dar na mesma, tá? Aí, nesse caso, não é a pontinha. Se a parte maior do triângulo estiver embaixo, né, quando você virar, o triângulo vai estar virado, a pontinha dele vai estar virada para dentro. Tá bom? Aí, ó, aqui. Pá, desenho, tchá, chorou. Aí, novamente, ó, tá vendo? Ele só redesenhou. Se você perceber, esse não tem o terceiro lado da viga, só tem uma lateral, tem a parte de cima, mas a outra lateral não tem. Alguém lembra por que não tem na outra lateral? De memória boa. O gráfico do caso 0 não tem ali. Não tem Então, momento. Não tem momento. E como esse é um produto, a gente está fazendo um produto de uma figura com a outra, eu podia desenhar qualquer uma dos dois lados, só que o outro seria 0. Qualquer coisa vezes 0 é 0. Por isso que ele não desenhou. Isso é bom, que é menos ponto para ser feito. Entendeu? Até aqui está todo mundo entendendo? Tem alguém que está com dificuldade para entender alguma coisa? Qualquer pergunta. Não é burrice, não, pelo amor de Deus. Isso é novo, gente. É igual quando você aprendeu, voltando aquele exemplo, equação do segundo grau pela primeira vez. Equação de Bhaskara. Aquilo ali, meu Deus, para alguns ainda a equação de Bhaskara ainda assusta. Então, assim, isso é novo. Então, assim, qualquer pergunta sua é super válida. Pode perguntar. Professor, eu fiquei meio com dúvida ali nessa representação das figuras geométricas, dos gráficos ali da cortante. Eu também. O triângulo, tá falando que fica para fora, para cima. Depois ele redesenhou. Isso aí eu não consegui compreender, mas acredito que vai se desenrolar aí, né? Peraí, professor, você não entendeu? Fala, pode falar. Eita, até o cachorro tá com raiva de mim. Pode falar. Eu acho que você... É meu cachorro aqui, porque eu vou falar mesmo assim. Eu acho que você pode trazer da figura para o triângulo. Tipo, como ele tirou da figura mesmo para o triângulo. Mostrar esse passo para gente. Peraí, vou voltar agora para a figura. Aqui. Deixa eu ver se eu consigo desenhar. Essa última virada que ele deu é como se ele desemborcasse o triângulo, não é isso? Peraí. Eu só preciso do momento, né? Peraí. Deixa eu pegar, tem uma partezinha onde ele bota todas as figuras juntas. Aqui, vamos pegar aqui. Peraí que minha gata tá com frio. Aí ela tá me usando como aquecedor. Ó, tá vendo a pontinha não tá para baixo? A gente deita assim, ó. Aí, digamos, tá? Por algum motivo bizarro, estranho, eu desconheço. Tá? Ó. Vou desenhar aqui para vocês. Digamos que por algum motivo, cadê? Tá, você tem lá um pórtico. Tá, um pórtico qualquer. Tá? Vocês são criativos, vocês entenderam que isso aqui é um pórtico. Estou pagando aqui só para o desenho. Pronto. Agora, digamos que, sei lá, por algum motivo... bosta. Vou fazer do lado de cá. Não. Ctrl Z. Fosse assim, ó. Se fosse assim o triângulo, aí ele ficaria como? Ficaria assim, ó. Tá vendo? Porque eu fiz o quê? Eu fiz isso aqui na estrutura.
Eu faço isso aqui na estrutura. Ele Ó, já fica ali na posição certa aí. imagina se eu Visão- desenhasse aqui fosse o contrário, fosse assim, igual lá no desenhozinho. Aí, ó, eu vou desenhar, ele vai estar apontando para onde aqui? Para cá, por acaso. Por coincidência, os dois apontaram para o mesmo lado. Entendeu? É como se esticasse o pórtico para ele ficar na horizontal, né, professor? Isso! Perfeito, melhor explicação, melhor do que eu fiz aqui agora. É como se eu pegasse o poste que estava dobradinho e esticasse ele assim, perfeito. Aí você ia ter aquela figura que você ia usar, perfeito. Melhor do que eu agora, foi top. Aí, as duas aqui, ó, já estão para cima, eu preciso fazer espelho delas? Não. Se por acaso, por exemplo, aqui no meio tivesse uma triangular, por algum motivo, aí sim, eu teria que desenhar. Ela estaria separada, né? O que eu teria que fazer? Um espelho dela. Como é que ela ficaria? Ela ficaria assim, ó. Tá vendo? Seria o espelho dela, só dobrar para cima. Se aqui era, sei lá, 10, o 10 estaria aqui agora, em cima. Tá? Porque eu dobrei. Aí entendi, beleza. Entendeu? Show de bola, nozes. Agora eu não sei onde eu tô. Vem aqui, deixa eu ver. Vem aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui. Pronto, aumentei. Tá vendo? Então, é exatamente o que o colega falou ali, ó. Boa ideia que ele deu. É como se eu apertasse, liscasse, ó. Tanto de cima quanto de baixo, tá? Qualquer pórtico, de cima ou de baixo, tanto faz. Se fizesse assim, ó. Aí, como o triângulo ficar, é o que a gente coloca. Tá? Aí, ó, igual esse aqui, ó. Esse aqui, ó. O triângulo não tá para baixo dessa barra. Então, você vai jogar para cima. Tá? O espelho dele. Tá? Aqui, por algum motivo, ele... na verdade é porque ele está explicando passo a passo. Então, ele está sendo super gentil com a gente, não vamos brigar, não. Esse aqui é o caso 1, né? E esse aqui é o caso 0. Não, esse aqui é o caso 1 e esse é o caso 0. Tá? Aí ele fez só para demonstrar mesmo, para a gente entender. Que mais? Onde eu estou? Quem sou eu? Tá, agora, o que ele vai fazer? Vai aonde? Numa tabelinha. A tabelinha aqui, ó. Tcharam! Aí ele vai olhar agora como aquelas figuras elas estão representadas, ó. Cadê? Aqui. Ele vai olhar essa aqui, ó. Triângulo, triângulo. Tá vendo, ó? Triângulo, triângulo. Virado para o lado esquerdo, né? Pontinha virada para o lado esquerdo. Triângulo, triângulo. Pontinha virada para a esquerda. Vou multiplicar esses dois. Esses dois eu vou multiplicar. Ó, opa, triângulo para o lado esquerdo e triângulo para o lado esquerdo. Ó, aonde cruza na equação? Isso aqui, ó. Cara, tem noção? A falta de tempo, a vontade, o tesão que foi Bernoulli que pensou nisso aqui, que Bernoulli pensou, olhou e falou assim, cara, dá para fazer uma tabela. De onde o cara conseguiu imaginar que essas combinações aqui iam chegar a essas equações? Cara, isso é muito louco, maluco. Enfim, aí pegou esse triângulo, com esse triângulo aqui, a equação é essa. Aí eu vou usar essa equação. Aí eu vou usar o momento do primeiro e o momento do segundo. Vou jogar lá na equação, tá? Aí, e assim vai. Vou olhar outro desenhozinho, aí ele olha o outro desenho, ó, quadrado e triângulo. Cuidado para onde o triângulo tá virando, tá? Ó, o comprimento, momento, momento. O comprimento da barra, momento, momento. Né? O comprimento da barra, 3 metros. O momento, menos 3. E o momento, 150. Aqui, ó. Comprimento da barra, 5. Que, obviamente, os dois vão ter o mesmo comprimento, né? Que é da mesma barra. Se você estiver fazendo diferente é porque você está redondamente errado. Aí, o momento, né? Ó, e aí, o momento, menos 3, vezes... Nananã. Aí, e o terceiro não tem. Tá? Ó, vamos ver o quadrado, o retângulo e o triângulo com a ponta virada para direita, lá na tabela. Deixa eu ver se ele tem aqui. Ó, retângulo e o triângulo virado com a ponta para a esquerda. Aqui, ó. Ah, tá. Peraí, ele faz uma outra coisa. Deixa eu só... aumentar esse troço aí que tá uma bosta. Aqui, ó. Triângulo para as próximas. Deixa eu ver só um negocinho aqui que ele faz. Tá, certinho. Cadê a tabela? Retângulo e o triângulo. Só que nesse caso aqui ele não está usando para a esquerda, ele está usando
o mesmo lado. Estranho. Depois eu vejo isso com calma, mas é isso mesmo. Pá. Retângulo, eu sei que é um meio mesmo, é um meio de MM, tá certo, é um meio de MM. Da onde que eu vi que o triângulo tá do lado trocado? Ah, é normal e cortante, perdão. Aqui é a tabela de momento. Desculpa, me confundi. Aí, nesse caso aí, a virada do triângulo na parte de cima não importa. Para esse caso aqui. Aí ele vai lá, ó, faz o cálculozinho, bonitinho, tchutchu, 1/3, tal, os valores, nananã. Tá? Só estou adiantando para a gente não perder muito tempo. Fez os cálculos, pronto, achou o S10. Mas só que a fórmula não é S10, tem o S11, o delta 11 e o X1. Que aí você vai jogar todos esses pacotinhos lá e vai calcular. Esse aqui é o módulo de resistência do material, tá? Que é o módulo de elasticidade vezes o momento de inércia. Tá? Isso é dado, às vezes, no problema. Aí você substitui aqui e vai achar um númerozinho pequenininho. Mas como você tem uma equação direta, ela é igual a zero, e todos têm o EI embaixo, você corta para esse caso, tá? A gente vai ver que nem sempre vai acontecer isso, não. O princípio de trabalho virtual já não rola assim. Agora ele vai fazer o do 11. Novamente vai olhar a tabela, vai comparar cada um deles. Ó, tá vendo? Ele redesenhou o do 11 agora. 11 a figura com ela mesma. Aí ele vai lá na tabelinha, note que o 11 tem a terceira, né? Porque agora o caso 1, ele tem momento na terceira viga lá. Ó, aí vai olhando a tabela, vai comparando, tá? Ele com ele mesmo, tal, vai jogando aqui nas equações, ó. Pronto. Aí jogou tudo na equação, tchucu, e vai achar um valor igual a 63, nanã. Aí ele vai pegar e vai jogar na equação geral. Aquela equação que a gente já está careca de saber. Ele tirou, note que ele tirou o E vezes I de baixo. Por quê? Porque está todo mundo igual a zero. Então, esse é um recurso matemático. Eu posso, se todos os denominadores forem iguais, eu posso cortar todos eles. Se eu tiver, se for uma igualdade igual a zero. Tá? É como se eu pegasse todo o denominador e jogar para cá multiplicando com zero, que vai dar zero. Enfim, só para vocês entenderem. Aí ele magicamente vai lá e acha o valor de x1. x1 vale 25. Tá? Ou seja, é a força que está sendo aplicada naquela barra com a ausência daquele vínculo. Se eu não tiver aquele vínculo ele estaria sofrendo essa ação dessa força aí. Eu só estou lendo o caso para vocês. Isso não é uma verdade, porque a gente está construindo o sistema hiperestático a partir de teorias, não, como é que fala? De recursos matemáticos. Com a Tá? ausência do gênero, né, professor? Oi? Com a ausência do gênero, né, que você retirou. Isso, com a ausência do gênero. É como se você soubesse agora, se você tirando aquele grau de liberdade ali, aquela viga provavelmente iria dar merda, porque ela ia sofrer uma força naquele ponto de 25, sei lá, quilonewtons, não sei qual unidade está sendo usada lá. Uma força ali, entendeu? Você só descobriu isso, mas isso não é relevante para o que a gente quer agora. Porque agora o que a gente quer fazer agora, nesse momento, na nossa vida, é comer pipoca e ver Netflix. Porque, pelo amor de Deus, né? Só uma pessoa. Coisa mais sem lógica. Oi? Coisa mais sem lógica. Pode falar. Não, a coisa sem lógica ou eu? Não, eu tô falando do 25, era só para saber, foi o que você falou, que mas é um tirar recurso. Não, mas a gente vai usar agora. Não agora, daqui a pouco. Esse X1 ele vai ser utilizado agora para você construir o gráfico real de momento fletor dado ao sistema hiperestático. Entendeu? E agora que nós temos esse X1 agora é um multiplicador que vai ajustar todo o cálculo. No caso, não é aquela reação ali horizontal que está dando 25. Não. Ué, isso aqui é o quê, gente? Não, isso aqui é outra coisa. Olha só, assustando vocês. Desculpa aí.
Isso aqui é uma outra, isso aqui isso aqui é para outra aula. Deixa eu ver aqui onde ele está. Acho que é aqui que ele continua. Continuando o nosso vídeo da aula passada. Pronto. Ativo. Agora vamos terminar. Agora vamos terminar esse trem, tá? Ó. Existe agora as equações. Esse aqui é o que a gente tem. Esse aqui é o sistema hiperestático real, né? Que nós vamos trabalhar. É isso que a gente está querendo calcular. A gente não pode perder de vista, tá bom? E agora a gente já sabe qual é o multiplicador, que é o do x1. Sabendo disso, ó, deixa eu só ver se adiantar um pouquinho aqui. É que aqui de cara, eu não sei se ele joga a equação em algum lugar. Nossa, tá difícil, Everton. É que essa mão dele aí fica em cima da equação. Espera aí. Ó, a equação é essa aqui, ó. Agora, você vai para cada ladinho, você vai achar um normal para aquele lado, um momento e uma cortante, tá? Note que a equação é a mesma. Ó, aqui, ó, é a mesma, é análoga. Ó, agora você tem a normal que você encontrou lá na figura de normal, né? Do cálculo de normal, do caso 0 e do caso 1 vezes o x1. Quando você joga aqui, você acha a normal real daquele lado, daquele ladinho, hiperestático, a normal hiperestática. Aí você vai fazer para um lado, para um outro, para o outro. Aí normal. Depois vai fazer cortante, cortante, cortante. Aí depois você vai fazer momento, momento, momento. Essa formulazinha várias vezes, tá? Então deixa eu só andar um pouquinho aqui para ele. Aí, ó, ele faz aqui, agora ele está fazendo da cortante, tá? Da normal, aí ele faz da fórmula da cortante. É tudo mesmo, a mesma, são todas a mesmo padrão de fórmula, a mesma sequência de fórmula. O primeiro é a normal que você encontrou lá no desenho do momento, tá? Do caso 0, esse aqui é do caso 1, e esse aqui é o x1, que é o ajuste. Lembra o x1? A gente fez tudo aquilo para poder achar o x1. Ó, aí o x1 novamente aqui, ó. Esse x1 é o ajuste para o sistema hiperestático. Aí você está fazendo nesse caso, para um lado, né? Para um lado da barra, depois fazer para o outro, para o outro. Quantos lados forem necessários. A mesma coisa ao momento. Pode falar. Professor, eu estou com uma dúvida no seguinte. Pronto. A gente fez aquela conta toda porque nós tínhamos que achar o x1. Mas agora tem que achar o normal também? Mas do jeito que está ali não consegue resolver? Não dá não. Não dá não, porque ele é um sistema hiperestático. Lembra que você tirou uma reação? Quando você tira uma reação, você não está mais fazendo o cálculo para sistema hiperestático. Você está fazendo um cálculo para um sistema isostático qualquer. E aí isso não é uma verdade. Então você precisa utilizar um recurso matemático e pegar dois casos, que ele chama de caso. Dois casos. O caso 0, que é o caso hipotético, mas com todas as reações, e o caso 1, que é o caso limpinho, que não tem nada e só tem aquela reação que você tirou 1 grau de liberdade. Ploft. Que você chamou de x1 ali. Aí você faz aquela brincadeira toda para achar o x1. O x1 é o ajuste. É como se eu estivesse agora repondo o grau de liberdade, aquele grau de liberdade que eu tirei. Agora a minha estrutura nova voltou a ser hiperestática. Só que agora eu tenho o multiplicador, o fator x1, ele é o meu multiplicador para poder ajustar a minha normal de todos os lados, as minhas cortantes e os meus momentos fletores hiperestáticos. Aí sim eu vou ter um gráfico hiperestático do momento, hiperestático da cortante, hiperestático da normal. Na prova, eu só vou pedir do momento, tá? E vou pedir, só vou até x1. Se vocês notaram, se eu pedisse aqui se isso aqui fosse aumentar para x2, fosse um sistema hiperestático com grau de estabilidade 2, ia dar uma merda, porque a equação é muito maior. Assim, ia ser a quantidade de cálculo é muito grande e ia ser desnecessário. Eu não estaria provando nada para ninguém, só estaria provando que vocês têm resistência física e mental, ou não.
tá? Então, por isso que o que eu quero é saber se vocês entenderam o contexto, conseguem chegar no X1 e do X1 aplicar em um dos gráficos em um dos gráficos, né, dos diagramas. Aí, nesse caso aí, é o diagrama de momento fletor, que é o mais usado na área de vocês. Na área da construção civil, o diagrama mais usado é o gráfico de momento fletor, que vocês utilizam para esse cálculo para várias equações, vários recursos matemáticos para outras linhas aí da área de estruturas. Tá, Tá? então a gente vai pegar esse corretor que a gente achou que foi o 25, vai Isso. fazer para normal e vai fazer para cortante. Nesse caso a gente vai fazer para os três para vocês aprenderem os três. Vocês precisam aprender os três. Não, sim, mas aí nós vamos fazer desse jeito porque nós estamos trabalhando com um gênero de grau 2. Se fosse para grau 1. Para grau 1. X1. Ah, tá. Se fosse grau 2, aquela equação é outra. Aquela equação ela cresce mais um pouquinho. Entendi. Entendeu? Ela cresce mais um pouquinho. Ela tem mais um dadozinho, mais uma informação. Aí a gente ia fazer muito mais... Ia quadruplicar o número, não é nem dobrar, ia quadruplicar o número de cálculos. E aí a gente ia chegar nessas equações aí agora com o grau 2. Naquela lá a gente só vai grau 1. Só o grau 1. O grau 2 tem a equação do grau 2, depois eu passo para vocês. Ah, tá, entendi. É porque eu não estava entendendo a dinâmica desse 25. Foi para quê? Como eu ia encaixar ele para as próximas. Então, do 25 agora, aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Entendi. Ele é o ajuste para agora. Agora você vai achar o sistema hiperestático. Agora você vai estar voltando para o primeiro de todos lá, para aquele desenho mesmo que tem lá dois vínculos com 2 graus, com 2 vínculos de segundo gênero, né? Entendi. Não, tá beleza. Show. Aí, bom, ele botou aqui. O que ele vai fazer agora? Olha só, vou dar uma adiantadinha aqui. Aí ele vai olhar lá os gráficos. Espera aí, vou aqui para cima. Porque ele precisa dos valores, né? Isso aqui é importante, ó. Esse aqui é do gráfico 0, né? Ó, esses aqui são os valores que a gente vai utilizar. 30, 50, 150, assim por diante. São os valores usados. É o que ele vai usar para aplicar. Nesse caso aqui, ele está fazendo para normal. Então, ele olhou o caso 0, viu a normal do caso 0. Quanto que vale a normal do caso 0? Ó. Eita, Everton. O 30, tá vendo? Ó? A normal do caso 0, ele olhou lá, 30, daquele lado. Do primeiro lado. Do lado ele chama de A, porque é da barra A. Tá? Tem a barra D e tem a barra B, C lá em cima. Aí vai N1. N1, ele vai olhar o momento, perdão, o desenho da normal do N1, quer dizer, do caso 1, e multiplicar por 25, que é o X1. Ó. Tá vendo? Ó? O N1 dá 0 lá na outra barra, tá? Porque é linear, não tem nada, é 0. Aí, ó, vai dar 30 mais 0 vezes 25, aí ele vai dar o valor aqui. Agora ele já sabe qual é o valor da primeira barra. Ó. Aqui, oh, Jesus. Ó, tá vendo? Ó, 0, aqui é 0, ó. 0, e aqui é 30. E aqui é, enfim. Aí vai dar 0, né? 25 vezes 0, enfim. Nos dois lados do caso 1, o anormal é 0. Agora, então, tá aqui, ó, olhando, ó, ele tá olhando agora a barra de cima. Ele tá jogando ele jogou a equação. Ele só tá jogando as equações, ó. Ele fez da barra A, BA, BD, CA. Aí ele tá jogando lá todas as equações, tá jogando o valor das normais, tá? Ah, tem um macetezinho que ele tá fazendo aqui bem legal, peraí. Deixa eu começar do início aqui para ele explicar essa partezinha. Isso aqui é importante. É melhor explicando, porque senão eu vou ficar o tempo todo pulando. Ó, só esse pedacinho para ele explicar as normais para você. Que aí depois isso se repete para cortante para o momento. Positivo. 30 mais. Quanto vale a normal para o nosso caso 1? A gente vê que não tem, então é 0, certo? Então, mais 0 vezes 25, que é o valor de x1 que a gente tinha achado
antes, né? Então, isso vai dar 30. Agora, a gente vai fazer a normal no ponto B antes. O que isso significa? Importante. Quando eu estou referindo a normal no ponto B antes, eu estou falando na normal nessa barra ainda, certo? Porque a gente pode ver que esse ponto aqui é um ponto extremo. Ele tanto pode pegar esse lado quanto esse lado. A gente vê que já aqui já tem essa diferença já na cortante. Porque a gente vê que aqui no ponto B é 50 e ao mesmo tempo também é 30. Então, quando a gente se refere ao ponto B antes, eu estou falando o ponto B dessa barra, depois o ponto B depois. Isso vai acontecer no ponto C antes, ponto C depois. Certo? Então, normal no B antes continua sendo 30. É esse detalhe que eu queria que ele explicasse para vocês. Vou deixar rodando, só vocês entenderem. Mas note que a barra, é porque a gente não está usando um método de integração. Talvez, de repente, fosse até mais simples de explicar. Mas ela vai até 30, mas não necessariamente. Mas antes, será que ela começa para chegar na barra B? Será que ela começa no 30? Nós não sabemos, a gente vai ter que fazer esse cálculo. Na barra, no caso 0. E no caso 1, que está aqui, a gente vê que é 0, certo? O menos 1 é para o ponto B depois, porque a gente já está usando outra... Isso quer falar, no ponto B depois, porque a gente está utilizando outra barra. Depois a gente vai fazer no ponto C antes, depois no ponto C depois. Barra. Então, mais 0 vezes 25. Isso é igual a 30. Agora a gente vai fazer a normal em B depois. Agora, a normal em B depois, a gente vê que é 0, no caso 0, certo? E no caso 1, a gente vê que é menos 1. Então, no caso 0 é 0, e no 1 é menos 1 vezes 25. Isso vai ser menos 25, certo? Agora a gente vai fazer a normal no ponto C antes. No ponto C antes do caso 0, a gente vê que a nossa normal vai ser 0. Lá em cima. A normal no ponto C, no caso 1, a gente vê que é menos 1. Então, vamos lá. Normal no ponto 0 é 0. Normal do caso 1, menos 1. Menos 1. 25. Vezes 25. Isso vai ser igual a menos 25. Certo? Professor, não peguei muito bem, não. Agora, a gente vai fazer... Eu também não. Vamos lá. Viajei nesse negócio do antes e depois, hein? Antes e depois? Ainda bem que não sou só eu. Relaxa. Ó, imagina isso aqui, ó. Eu tenho uma força que está se aplicando ao longo desse lado. Tá aplicando pá, 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 pá. Só que eu posso ter uma outra força que ela não necessariamente, ela pode começar daqui de baixo, para cá, por exemplo, para cima. Então, nesse mesmo ponto, ele sente o que acontece nesse lado de cá, dessa barra toda, né? E depois, antes de vir para cá, que a gente chama de B. Aqui é A, aqui é B, tá? Eita, deu ruim. Ah, vou fazer aqui no figura. Vou fazer aqui no... Aqui não, gente, aqui. Estou me matando aqui, se eu posso fazer desenho aqui. Besteira. Vamos lá. Deixa eu aqui um lápis aí. Ai, droga. Vem, desce. Aqui. Ué, apertei o negócio. Ah, tá. Tá ali a coisa. Ó. Não, cadê? Isso aqui é melhor.
Vamos lá. Vou fazer um desenho qualquer aqui, só para vocês entenderem. Vamos imaginar que eu tenho uma carga aqui. A carga não, perdão. Ai, meu Deus. O meu diagrama, né? De normal, momento fletor, não importa. Um diagrama qualquer, psi qualquer. Tá? E eu tenho outro diagrama agora. Vou desenhar aqui um diagrama. Isso aqui tá bom. Um diagrama aqui, ó. Eita, fiz merda. Desenhado ao contrário. Droga, Ctrl Z. Deixa eu ver aqui. Não, não tem. Tem que ser esse aqui mesmo. Só que eu teria que inverter. Ai, saco. Vamos... Tá. Deixa eu ver se eu consigo inverter esse troço. Não. Se fizer do outro lado, não vai não? Sentido contrário? Girar, não vai não ali? É. Girando aqui, fiz merda. Girar aqui. Caraca, hein? Peraí. Não tá indo não, ó. Acho que é pessoal, acho que é porque... É que você está botando 180, tem que botar 90. Peraí, 90. Não, mas acho que é a 90. Já que... Ah, caraca! Que isso? Para com essa palhaçada, que mundice é essa? Gente, ele não quer virar pra onde eu quero, não. Isso não é de Deus, não. Olha lá, não tô virando, não. Não faz passar vergonha, não, por favor. Ai, meu Deus. Gente, o que tá errado? Pelo amor de Deus. 180, eu tô botando 180. Ah, deixa eu ver agora, 180 aqui. Não tinha tentado 180 aqui assim, não. Não, não tá indo, não. O 180 que é... Ó, esse aqui que seria o legal. Ah, não. Ah, esse pode ser, não pode ser, não? E aí, Não, mas eu quero encostar. Eu queria que ele... Eu queria que fosse assim, ó, na verdade. Ah, peraí. Ai, é verdade. Pega, faz a linha, melhor. Eu percebi. Eu percebi. Deixa quieto. Ninguém viu isso. Não tá nem gravado. Vamos lá. Bom, enfim. Aqui vai ser meu B. Tá? Aqui, meu A. O meu A é tranquilo. O meu A não tem nada abaixo dele. Tá? Se o meu A não tem nada abaixo dele, eu tenho aqui eu só vou ter o NA. Show de bola. Mas no B não. No B deu ruim. Porque no B eu tenho um valor. Eu tenho esse valor aqui, ó. Da normal antes do B. E tenho aqui, ó, quando eu chego no antes do B, eu tenho aqui agora normal depois do B. Antes do B, eu tenho o quê? Antes do B, eu tenho esse valor, posso ter esse valor aqui. Mas depois do B, eu vou ter esse outro valor, que é o ND. Voltando na figura lá, para você ver. Calma, amigo, antes que vocês surtem psicoticamente. Esse negócio aqui. Ó. Entrando em pânico, entrando em pânico. Estado fetal, estado fetal. Continuando. Vamos lá. Eu tenho o que acontece antes de B e depois de B. Olha os cálculos que ele vai fazer. Antes de B, peraí, eu quero o cálculo. Antes de B, olha o cálculo. Vamos fazer a coisa inversa. 30 era o valor que estava antes de B. Antes de chegar no B, o valor do N0 era 30. Depois do B, na figura, eu tenho nada. Tenho absolutamente nada. Antes do B eu tenho 30, mas depois do B eu não tenho nada. Tá? E eu pulei a explicação. Perdão.
Perdão, mil perdões. Mil perdões. Isso aqui é o N1x1. Eu tô fazendo isso aqui e depois eu pulei para cá. Desculpa. 30B antes do B. Eu tenho. Antes do B, o N0, né? Ou seja, do caso 0, ele vale 30. Caso 0. Esse caso 0 vale 30. Tá vendo? Vale 30. Concorda comigo? Por quê? Antes do B, a única coisa que eu estou vendo aqui é o valor 30 da normal. Show! Agora, no caso 1, antes do B, eu tenho aqui, ó, a barra não tem nada. Não sei se vocês conseguem ver aqui embaixo, ó. Deixa eu ver se ele sobe mais um pouquinho. Não sei se vocês conseguem ver aqui embaixo, ó. A barra não tem nada antes do B. Então é 0. Mas por que é menos 1? Calma, por isso que eu falei, eu pulei 1. Eu falei, vou fazer esse agora. Estou fazendo antes do B. Antes do B. Antes do B, no caso 0, a normal é 30, está aparecendo 30. No caso 1 é 0 e 25, que a gente já sabe que é do x1 que a gente calculou. Pronto, agora vamos lá para o que você está pedindo agora, que é o depois do B, depois que passa o B. Depois que passa o B, olha o gráfico. Eita. Sou eu? Eita, sou eu? Não. Não é o da Bianca. Eu acho que ela tá tentando falar e tá assim. Não sei. Esse é o microfone dela. Eita. Então vamos lá. Tá agora? Agora eu tô te ouvindo. Ah, tá. Eu perguntei, ali, o antes do B teria lógica, porque parece que é a mesma coisa que o A. Vai ser sempre assim? Antes do B, parece a mesma coisa do A? Não, isso aqui foi uma coincidência. Uma bela coincidência só foi coincidência. Tá bom? Pelo amor de Deus, não use isso como um fato, não. Agora vamos lá, porque lá, por acaso, coincidiu. Porque uma das vigas realmente não tinha 0, tal, deu esse quiprocó. Mas vamos olhar agora depois do B. Depois do B, o que tem na minha normal do caso 0? Deixa eu ver se eu boto o desenho aqui. Aqui, ó. Depois do B, essa é a minha normal no caso 0. Depois do B, eu tenho o quê? No caso 0. Isso aqui, qual o valor disso aqui? 0. Show de bola. 0. Aí foi o 0 que estava lá. Agora, isso na normal. Na normal, 0. Na normal do caso 1, o que eu tenho na normal do caso 1? Menos 1. Menos 1. Respondi a pergunta do menos 1? Menos 1. Tá. Tem que ter a diferença, né? Menos 1 vezes 25. Não tem diferença nenhuma, é do desenho. Não, professor. Se fosse um valor lá, se não fosse 0 no outro, seria o valor do outro menos o valor de baixo, não é isso? Não, é tudo soma. Olha a fórmula aqui em cima. Ó. É menos porque com menos 1, porque o valor é menos 1. Porque o valor normal é menos 1. Isso. Não, foi perfeito você ter acrescentado essa informação, porque senão eu ia achar que... eu achei que era diminuir. Não, é tudo soma. Soma. O menos vai aparecer caso aquela reação daquele diagrama esteja do lado negativo dele, entendeu? Aí aqueles sinais positivo e negativo vão entrar no cálculo. Tá? Então, o menos 1 entra aqui. Aí, agora você vai olhar, aí a colega vai dizer assim, professor, é igual o outro também, olha só, o NC do lado antes do C. Por acaso, por coincidência, porque Deus quis assim. Na verdade, o rapaz escolheu uma viga padrão, né? Um pórtico padrão que dá essas coisinhas mais mastigadinhas. Mas se vocês olharem lá na mesma coisa, ó, a normal 0, tá? Vai ser a normal do caso 0, né?
Agora ele está olhando a viga de cima, né? Da viga C, a viga C. Ó, na viga C, ó, antes, ó, no 0 lá em cima, aqui está mostrando outra coisa. Ô, droga, eu queria que ele mostrasse a bosta da viga anterior. Aqui. Na C, antes de chegar no C, você tem 0. No N0 é 0, tá? E o N, antes do C, o N1, que é aqui embaixo, é menos 1 também. Menos 1 vezes 25, que é N1 vezes X1. Lembra? Aí o menos aqui vai ser negativo, porque a reação daquele apoio ali na normal é negativa, porque você fez os cálculos e achou negativo ali, o desenho do negativo. Show. Aí você vai fazer a mesma coisa para o D, acreditando que vocês já entenderam o macete, tá? Vai fazer o antes e depois do D e no ponto D. Por acaso, coincidências, ó, 30, 30, menos 25, menos 25, menos 30, menos 30, tá? Porque se às vezes tem uma parábola, tem alguma coisa, desculpa, gente, que às vezes pode não acontecer dessa forma tão perfeita. Porque senão a gente não teria necessidade de a gente fazer isso, entendeu? O antes e o depois, se fosse o caso. Se fosse sempre assim, se sempre fosse um padrão. Agora o que ele vai fazer? Agora ele vai desenhar o pórtico real hiperestático. Esse é o pórtico hiperestático oficial. Pronto, acabou. Tá? Então agora você sabe o que acontece na sua estrutura hiperestática, na normal. Aí o que você vai fazer? Você vai fazer isso para cortante e vai fazer isso para o momento. Vou deixar rodando, tá? Mas o padrão é o mesmo, ele vai fazer exatamente a mesma coisa. Vai pegar a cortante do caso 0, vai somar com a cortante do caso 1, vezes 25. O momento 0 vai somar com o momento 1, né, daquele lado que ele está olhando, e multiplicar por x1, que é nosso ajuste, né? Ai, meu Deus, nossa partícula de ajuste, enfim, tem um nomezinho bonitinho, daqui a pouco eu lembro. Constante. É a nossa constante de ajuste, obrigado. Exatamente a mesma coisa que a gente fez aqui para a força cortante e para o momento fletor para poder achar os pórticos, certo? Então vamos lá. V no ponto é igual ao V do caso 1 mais V do caso 0 mais V do caso 1 x1. Então, cortante no ponto A é igual. Quanto equivale a cortante no ponto A? Vamos dar uma olhada no gráfico. A gente percebe que ele começa com 50 e no nosso gráfico de baixo... A gente está vendo do meio, tá, gente? Diagrama de cortante agora, ó. Diagrama de cortante. A gente está vendo a do meio. A primeira foi da normal, agora é do meio, tá? Vai ser menos 1, certo? Então, eu vou ter, no meu caso, 0,50. Como M negativo, eu vou ter menos 1 vezes x1, que vai ser 25. Então, a cortante no ponto A vai ser igual a 25. Agora, a gente vai fazer a cortante no ponto B antes. Então, no ponto B antes, a minha cortante vai valer 50 positivo, e no caso 1, menos 1. Então, vai dar os mesmos valores. 50 menos 1 vezes 25, que vai dar igual a 25. A gente vai fazer agora no ponto B depois. Já no ponto B depois, a gente percebe que vai mudar. Porque nessa barra, que é a barra de antes, na barra depois, eu já vejo que vai ser menos 30. A minha cortante. E na minha barra depois do caso 1, vai ser 0. Não tem valor nenhum. Então, menos 30 mais 0 vezes 25. Então,
menos 30. Eu vou fazer a cortante em C antes. C antes vai ser os mesmos valores. A gente percebe que aqui nessa minha barra antes, nessa barra aqui, vou ter um menos 30. E antes aqui, eu ainda continuo com 0. Menos 30 mais 0 vezes 25. 25. Isso vai ser igual a menos 30. Coincidência. Agora eu vou fazer do ponto C depois. Então, no ponto C depois, eu já tenho que essa minha barra não tem valor algum, tá? Porque não tem nenhum diagrama. Já no pórtico do caso 1, eu tenho o valor de 1, certo? Então, ponto C depois, 0 mais 1 vezes 25, que é igual a 25. Para finalizar, eu vou fazer no ponto D. No ponto D, da minha cortante, eu vejo que eu vou ter 0 no caso 0 e 1 no caso 1. Então, eu vou ter 0 mais 1 vezes 25 é igual a 25. O mesmo esquema que a gente fez na normal, a gente vai fazer um pórtico aqui do lado. Que esse pórtico vai ser o pórtico final do nosso resultado. Que é o pórtico da cortante hiperestática. O cálculo então, hiperestático. No nosso primeiro, na nossa cortante em A, 25 positivo. Vou ter aqui 25. E no ponto B antes, também 25. Então, vamos lá, esse valor aqui, ele é positivo, certo? Agora, no ponto B, depois, eu vou ter menos 30, e no ponto C, antes, menos 30. Aqui vai ser menos 30, e aqui no final, menos 30. Negativo. E para finalizar, eu vou ter outros dois valores no ponto C depois, que 25. Vai ser essa barra, e no ponto D, que vai ser aqui no final, 25. Positivo. E aqui também, 25, positivo. Pronto. Certo? Então, a gente finalizou o diagrama da força cortante. E a última coisa que falta é só o diagrama dos momentos fletores. Você está vendo? Agora, isso aqui, esses são os diagramas reais para aquele sistema hiperestático apresentado no início do problema. Tá? Aqueles outros eram todos recursos matemáticos para poder chegar nesse aqui. Professor. Oi. No caso, já com os dois vínculos de segundo gênero, né? Já. Tudo bonitinho. Tudo bonitinho. Já está organizado. Já... É a versão real, é a primeira versão. Agora você ajustou tudo, tá? Então, vamos lá. O momento no ponto vai ser igual ao momento no caso 0 mais o momento no caso 1 vezes x1. Momento em A é igual. Momento do caso 0 é 0. E a gente vê que o momento no caso 1 também é 0. Eles iniciam em 0 os dois. Então, eu vou ter 0. 0 nos dois. 0 vezes 25. Vezes 25. Que vai dar 0. Isso vai ser igual a 0. Certo? Agora a gente vai fazer o momento no ponto B antes.
No ponto B, antes, a gente vê que a gente vai ter 150 positivo, no caso 0, e menos 3 negativo, no caso 1. Então, eu vou ter 150 menos 3 vezes 25, certo? Isso vai dar um total de 75. Viu? Já não é mais A igual. gente vai fazer agora o momento, no caso B, depois. No caso B, depois que a gente já pegaria essa barra, a gente vê que a gente começa em Só fazer um ajustezinho, tá? Quando ele falou antes, o B antes, ele estava olhando o... Antes do B, ele estava olhando esse cara aqui. Depois do B, vai ser esse aqui. Tá? Antes e depois, só para vocês entenderem o conceito de antes e depois. Agora ele vai fazer depois. Depois do B. Depois do B seria esse. Mas, enfim, ele vai começar aqui embaixo. Como é que é? Espera aí que eu não peguei. Antes do B, esse triângulo do meio? Não, esse é como eu faço. O que ele está fazendo é o seguinte, como ele observa aqui. O B está aqui. Uhum. Então, onde termina esse triângulo aqui dessa barra? Termina em 150, não foi? Então, ele considera esse 150 aqui um valor antes do B. Antes do B. Tá. E aí, quando ele faz do depois do B, ele está se referindo a esse 150, que é depois do B. Aí é daqui para cá. Entendeu? Olha a pontinha, como se fosse essa pontinha aqui, antes e depois. O daqui, eu estou me referindo a esse triângulo. E o desse aqui, eu estou me referindo a esse triângulo. Antes e depois. 50. Isso no caso 0. E no caso 1, menos 3. Que vai estar aqui esse valor menos 3. Então, eu vou ter 150 menos 3 vezes 25. Isso vai ser um total de 75. Agora, os momentos no ponto C, antes. No ponto C, antes, que eu estou nessa barra, só que nesse ponto, a gente vê que eu tenho 0, no caso 0, e eu tenho 3, menos 3, no caso 1. Então, eu vou ter 0 menos 3 vezes 25, certo? Isso vai ter um total de menos 75. Aqui, momento, em C, depois. Então, em C depois, do caso 0, ainda é 0. E no caso 1, vai ser menos 3. Então, eu vou ter 0 menos 3 vezes 25. Menos 75. E para finalizar, eu vou ter o momento em D. Como a gente pode perceber, no apoio D, os dois vão ser 0, certo? Então, eu vou ter 0 mais 0 vezes 25, que totaliza 0. Agora, a gente vai desenhar o nosso último diagrama. Certo? No ponto A, a gente inicia em 0. No ponto B, antes, a gente vai iniciar em 75. Positivo. Positivo. Lembra que o momento positivo é para dentro, tá? Positivo é para dentro. Certo? No ponto B, depois, a gente inicia em 75, positivo. Mais ou menos aqui. No ponto C, antes, que é aqui, que é o próximo, menos 75. Então ele sobe. Mais ou menos aqui. Negativo. Um com o outro. Negativo em cima. Aqui é negativo. Aqui, positivo. Certo? No ponto C, depois eu inicio em menos 75.
e finalizo em 0. Negativo. Aí vai lá. Agora você tem o diagrama de momento fletor da barra hiperestática real. Por que o negativo é em cima e o negativo é para fora? Isso são valores do próprio pórtico, né? Quando ele é um momento, ele tem as características desses valores, certo? Aqui a gente chega no final do nosso exercício. Se você gostou do vídeo, dá um like. Já dei um like. Professor, Oi. falou que considera os lados o depois do B e o antes do B ao contrário dele. Se a gente fizer igual o senhor e de repente os valores forem diferentes, 20 e 40, um exemplo. Faz igual dele, não tem problema não. Faz igual dele, não tem problema não, dá na mesma. É porque eu sei que essas situações aqui vão sempre se repetir, então eu já uso meio macetado. Não faz isso. Faz igual ao dele. Tá? O antes e depois. Na segunda parte, trabalhando no C, quando ele trabalhou acima, ele botou que antes do C seria para a esquerda, que seria a lógica do senhor. O quê? Quando ele usou para cá? Ele fez antes do C para a esquerda, né? Não, que quando é negativo dá para fora, aí é fácil de ver isso. Mas quando é positivo para dentro, já não é tão simples de ver. Entendeu? Professor. Oi. Eu estou olhando os valores. No caso, eu ficaria preocupado no caso de um exemplo com carga distribuída, porque os valores para mim aí deu tipo uma constante, né? Então, se eu fosse desenhar o gráfico, eu ia acabar desenhando uma... Entendeu? Essa é a minha preocupação, me confundir nesse caso, entendeu? Você ficar meio inseguro. Ué, peraí, não pode dar uma equação, uma reta crescente ou decrescente, senão seria uma equação do segundo grau. Mas como é um pórtico hiperestático, você acaba entrando em funções do primeiro grau. Se você olhar aqui, ó, isso aqui é uma função do primeiro grau. M0 mais mx1, onde x1 é só variável que nesse caso, por acaso é fixa aqui, a gente fixou. Entendeu? x1 é uma equação do segundo grau, de certa forma. Do primeiro grau, de certa forma, para o momento. Entendeu? Mas a gente vai fazer sim, se Deus quiser. Depois que eu passar esse de esforços e o de princípio de trabalho virtual, eu vou fazer uma com carga distribuída para método de esforços e uma para carga distribuída para virtual. Aí a gente vai ver esses casos primeiro. Primeiro a gente tem que aprender a historinha, né? Como é que conta a história. Aí agora a gente consegue já ir piorando um pouquinho dentro da história, entendeu? Professor. Não, beleza. Oi. Fala, pode falar. Por que ele botou aquele 75 ali para fora, se ele é negativo? Porque lá é negativo. Na última barra. Na última barra. Porque ele é negativo. Na Porque ele é negativo. Ó, depois do dele é negativo. O D está aqui. Depois do D, um pentelésimo para baixo do D é menos 75 negativo. Na barra do momento, para fora é negativo, do pórtico. Para fora é negativo, para dentro é positivo. Entendeu? Ele começou 75, por exemplo, no caso aqui do B. Ó, ele foi do 75 positivo ao 75 negativo. Ó. Depois do B, tá? Ele começou... Cadê? Aqui, ó. 75 aqui, ó. Tá? Depois do B. Ele começou depois do B. E aí veio, ó. Pá. E foi até chegar... Ele se ligou a 75 do outro lado. Ponto. 75 negativo. Se ele tivesse posto 75 positivo, ele teria vindo direto, batido aqui. Entendeu? Foi essa a sua pergunta? Eu não sei se foi essa a sua pergunta que eu respondi. Foi sim, professor. Obrigada. Tá. Mais uma pergunta? A gente pode terminar a aula agora. Por mim, tranquilo. Acho que eu tô devendo uns 3 dias de aula. Eu dei a mais, pode né? escrever. É maldade, né? Sextou, gente? Sextou? Sextou, professor. Sextou. Tá, fazer essa maldade com vocês, não. Acho que é a primeira aula que eu consigo terminar antes das 9. Então, tá bom. Beijo. Professor. Beijo, um queijo. Eu mando para vocês daqui a pouquinho o vídeo. Oi. Esse vídeo aí, o senhor já mandou ou vai mandar ainda? Ô, moleque, como é que eu vou mandar? A gente tá conversando aqui. Não, o vídeo que o senhor tá passando aí. Fala comigo. Tá difícil.
Esse vídeo tem lá no PowerPoint que eu mandei para vocês, mas eu vou mandar ele separadinho para vocês também. Ah, não, eu mandei semana passada esses 4 Mandou vídeos. sim, professor. Mandei os Tá links. bom, professor. Mandei. Tá Mas bom. esse tá gravando. Eu, infelizmente, Sextou, professor. eu ainda não sextou. consigo ser tão rápido, mas eu vou conseguir. Um abraço, gente. Valeu. Vai Tchau, descansar, vai professor. Valeu, descansar. professor. Boa noite. Tchau. Valeu, valeu.